Olá, eu me chamo Ricardo Zentigraffi e o podcast da EduERJ está no ar. Nessa primeira edição de 2024, vamos conversar com o professor Gustavo Bernardo Krause, editor executivo da editora da UERJ. Tudo bem, professor? Tudo bem. No início desse ano, 2024, você assumiu a gestão da editora da UERJ. Você poderia contar para a gente um pouco dos planos para a editora? O primeiro plano era, até se realizou hoje, instituir dois prêmios UERJ, gerenciados pela EduERJ, né? O Prêmio UERJ de Literatura e o Prêmio UERJ de Divulgação Científica. A ideia desses prêmios, que outras editoras universitárias fazem semelhantes, é de ser bianual, quer dizer, um ano o Prêmio UERJ de Literatura, premiando alguma área de literatura. Esse ano a ideia é fazer com novela, e no ano seguinte o Prêmio UERJ de Divulgação Científica. E chamando, exatamente o prêmio é a publicação, tá, de um texto literário no primeiro prêmio, né, de um texto de divulgação científica no segundo. Tá, a publicação pela EduERJ, a organização toda do lançamento, tá, e esse é um prêmio de âmbito nacional. Então, isso com a ideia de divulgar não só a EduERJ, mas a UERJ mesmo, com esse prêmio da própria universidade. Isso era uma das primeiras coisas e que teve que passar pelo Conselho Superior de Ensino e Pesquisa, já foi discutido lá, foi aprovado e hoje saiu as deliberações 13 e 14 instituindo os dois prêmios. Então, vamos começar com o Prêmio UERJ de Literatura. Nos próximos dias, semanas, a gente faz a divulgação completa do edital e começa a receber os textos dos inscritos para esse prêmio, né? E no ano seguinte, a gente trabalha com o prêmio de divulgação científica, né? No caso, você se refere a esse prêmio que foi aprovado pelo CESEP, né? Uhum. E previsão mais ou menos para o mês seria o que? Agora em junho, julho? Agora em junho, acho que a gente já consegue divulgar o edital e já começar a receber inscrições, receber os textos dos candidatos. A gente está fechando o edital, mas deve ser de novela, tá? O prêmio para novela, de 80 a 120 laudas, que os candidatos vão enviar online, tá? Formulário online, vão inscrever seu trabalho. Há uma taxa de inscrição para viabilizar o prêmio, né, de R$50, mas o prêmio é exatamente a publicação sem custo, tá, para o vencedor. A publicação impressa? Publicação impressa e online, e digital. E esse prêmio ele vai ser aberto para todos ou ele é só para a comunidade uerjiana? Para todos. É um prêmio de âmbito nacional, para a comunidade uerjiana, para o país inteiro, quer dizer, a pessoa tem que ter endereço no Brasil, né? Tá? E o prêmio é em língua portuguesa, mas é de âmbito nacional, tá? E para todo mundo, exceto funcionários da editora. Poxa vida! Aliás, você considera que, por ser professor de letras, também um escritor de ficção, com vários livros publicados, que isso também influencia na sua gestão à frente da editora? Está influenciando, possa, de alguma maneira, beneficiar a sua visão? Eu acho que sim, né? Acho que eu conversei com o editor anterior, essa semana passada, o Ítalo Morricone, foi editor executivo alguns anos atrás, e ele estava comemorando retornar uma pessoa de letras para a editora, nesse sentido, que obviamente não deve ser só de letras, o editor executivo, deve ser das outras áreas, porque a editora é da UERJ inteira, de todas as áreas do conhecimento. Mas a gente tem, Ítalo, que é poeta, eu que sou romancista, a gente tem uma visão, tá, muito próxima da editoração de livros e uma visão da literatura como o próprio giro dos saberes. Quer dizer, de algum modo, a literatura contém todas as áreas, todas as ciências. A literatura não é ciência, mas eu acho que está muito mais próxima de filosofia, mas ela contém todos os saberes, todos de física, astronomia, história, geografia, política, medicina, saúde, todos os saberes perpassam a literatura. Então acho que isso, gente, é uma ênfase que eu estou procurando dar, até para começar a criar, inclusive, a possibilidade, através do prêmio, né, da editora da UERJ, publicar também textos literários. A gente acabou de publicar que é o Quincas Borba, do Machado de Assis, né, que é um dos livros indicados para o vestibular da UERJ, que é um romance ultra clássico, né, e ultra importante, já dentro de começar essa linha da gente ter também a possibilidade de publicar textos literários. Eu acho que o prêmio vai ser uma maneira
da gente captar esses textos, né? Até porque se abrir completamente para todo mundo, a gente vai ter que avaliar uns 1.500 textos por ano. Então acho que a ideia é através do prêmio a gente começar a fazer isso com consistência e com calma, né? Uma questão que me vem assim à mente em relação, por exemplo, um diferencial em relação a outros prêmios, seria justamente a questão da comissão julgadora, de ter uma visão de pessoas ligadas à área, professores, pessoas ligadas à academia, quer dizer, não é uma visão que perpassa pelo aspecto apenas comercial, seria uma visão de pessoas especialistas em literatura. Estou certo quando falo isso? Nesse diferencial do prêmio, pelo menos no aspecto do prêmio literário? Sim. O CESEP, né, a relatora do prêmio, né, ela fez algumas mudanças que eu achei interessantes, então ela estabeleceu que a comissão julgadora teria que ser um professor. Primeiro, do prêmio literário, todos teriam que ter livros ficcionais, quer dizer, romances ou poesia ou contos, quer dizer, textos ficcionais publicados. Então, todos teriam que ser escritores de ficção. E teria que ser um professor, tá, com doutorado também da UERJ, um professor. E os outros dois, os outros três membros da comissão julgadora seriam ou professores na mesma condição, tá, de outras universidades, tá, ou ex-alunos da UERJ, tá, que seriam escritores. Então é uma ideia que a gente está costurando, porque a gente tem alguns ex-alunos e algumas ex-alunas, principalmente, que são escritoras consagradas. Então a gente está pensando em constituir a comissão nesse sentido. A única coisa que a gente vai usar é o critério que é normal nesse tipo de concurso, né? A gente divulga a comissão julgadora apenas depois, quando o resultado é publicado. A gente vai divulgar a comissão julgadora, mas quando o resultado é publicado, para alguns candidatos, especialmente ansiosos, não encherem o saco da comissão durante o prêmio, né? Certo. Você, inclusive, assim, em relação à própria editora da UERJ, por ser uma editora de uma universidade pública, você acha que já tem um diferencial em relação ao papel que deve cumprir quando a gente pensa numa editora tradicional ou comercial? Eu acho que sim. Quer dizer, uma das razões da editora da UERJ ela servir à divulgação do conhecimento produzido na UERJ, né? Então, produzido na UERJ para a sociedade, para toda a academia universitária. Então, ela tem, e nesse sentido, como ela não tem uma preocupação comercial, tá? Não tem uma preocupação de só vou editar best-seller, né? Na verdade, o que a editora da UERJ vai procurar, né? Ela tem procurado e vai continuar procurando, é o long-seller. Quer dizer, o livro que tem uma longa trajetória, que seja o livro de referência, o texto importante, tá, para ser publicado, divulgado. Sempre foi um problema de todas as editoras universitárias, e da UERJ não foge à regra, a divulgação, a venda e divulgação. Hoje isso é menos problemático um pouco, porque a gente tem a possibilidade da divulgação online, através do site, da própria venda online, o que a UERJ já faz, mas que a gente vai procurar aperfeiçoar graças ao departamento DGTI, não sei qual é o nome todo da sigla, né? Departamento Geral de Tecnologia da Informação, eu acho, da UERJ, a antiga DINFO, né? Está ajudando a gente para reorganizar o site, melhorar o site, a organização toda dele, porque a gente tinha uma divisão em muitas áreas e agora a gente vai dividir tanto a produção toda da UERJ, a existente e a que se vai produzir, em 4 grandes áreas, que são as 4 grandes áreas dos centros setoriais. O CTC, Centro de Educação e Humanidade, Centro de Tecnologia e Ciências, Centro de Ciências Sociais e o Centro Biomédico, né? Um aspecto assim, interessante, tem os livros, e até a gente ainda não falou, é que as pessoas que estão ouvindo, nem todo mundo é da UERJ. Tem pessoas que são de outras universidades, no público, é um público diversificado. Nem todo mundo sabe, mas que a editora da UERJ, eu estou falando da gente, mas sim, eu faço parte da editora da UERJ. Que a editora da UERJ tem uma livraria. Então, eu gostaria que falasse um pouco do papel, da existência dessa livraria, que já funciona, nesse ano completou 5 anos, e funciona no campus do Maracanã, justamente no hall dos elevadores. Eu acho que é um diferencial importantíssimo, né, de ter a livraria do UERJ, né, num local estratégico, no campus principal,
da UERJ. Ela tem vários campi, né? Mas o campus principal da UERJ, que é no Maracanã, está bem no hall dos elevadores, bem na passagem. É uma livraria bonita, não é uma livraria enorme, mas é uma livraria de bom tamanho, com muitos livros que você não encontra nas livrarias comerciais. São grande parte de livros acadêmicos, livros de outras editoras universitárias e principalmente livros da UERJ. Todos, principalmente os livros da UERJ, todos vendidos com um desconto razoável. Agora não sei dizer exatamente quanto, mas acho que é de 20% a 30%, né? Todos têm um desconto significativo porque a preocupação realmente não é comercial, é de divulgar esse conhecimento, divulgar esses livros. A gente vai procurar fazer mais, já foi feito isso antes outras vezes, mas a gente vai procurar fazer mais lançamentos na própria livraria da UERJ para divulgar o último lançamento, penúltimo na verdade, porque o último foi do livro O Homem e o Cavalo. O Homem e o Cavalo, que é um livro sobre o Oswald de Andrade, interessantíssimo. Mas o penúltimo a gente fez o lançamento do Quincas Borba, né? E como não podia contar com Machado de Assis, a gente contou com alguns professores e alguns alunos lendo capítulos do livro, no estilo, digamos, europeu, de lançamento de livros, né, que o autor vai lá e não apenas faz as dedicatórias, ele lê capítulos do livro, ele lê trecho do livro para as pessoas ouvirem, assim como um podcast ao vivo, para as pessoas ouvirem o texto lido na voz do próprio autor. No caso não foi do próprio autor, né, não foi do Machado, mas foi de professores e alunos da UERJ. Professor, inclusive esse livro, essa edição de bolso do Quincas Borba, que é uma edição de uma leitura para o vestibular da UERJ, você escreveu o texto de apoio. E no texto você desmistifica Machado de Assis como autor realista. Eu gostaria de saber por que existe essa associação de Machado de Assis ao realismo e quem seriam, afinal, realmente os autores que possam ser classificados como realistas. Eu escrevi um livro todo para responder essa pergunta, que é o problema do realismo de Machado de Assis, foi publicado pela Rocco. A ideia dessa questão é que Machado de Assis foi associado ao realismo pelo tempo em que ele escreveu, que seria mais ou menos a mesma época em que os realistas publicavam seus livros. No Brasil, Aloysio de Azevedo, principalmente, né? Mas há outros escritores de menor monta, mas Aloysio de Azevedo, inclusive muitos livros didáticos associam a criação a fundação do realismo a dois livros, quer dizer, o Mulato, do Aloysio de Azevedo, que são muito próximos de data. Mulato, do Aloysio de Azevedo, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. É uma contradição gigantesca, né? Porque Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro falado por um morto, um personagem que morreu, e depois de morto ele conta a sua história. Então tem muito pouco de realismo nisso, né? Isso é uma fantasia genial do Machado. Recentemente agora tem um vídeo que viralizou no mundo inteiro, né, de uma professora americana falando desse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que ela diz que é o melhor livro que ela já leu na vida, né, e disparou a procura do Memórias Póstumas de Brás Cubas na tradução americana, e se tornou o livro mais vendido na Amazon, a versão americana. E vários escritores internacionais, como Carlos Fuentes, que escreveu um livro chamado Machado de la Mancha, né, que o cineasta Woody Allen, né, considera Machado de Assis apenas o melhor escritor do mundo. Então, que eu também considero. Ao chamar o Machado de realista, você o encapsula no estilo de uma época, e enfraquece a sua singularidade, a sua originalidade absoluta. Isso em si já seria problemático, mas você ainda tem o problema que o próprio Machado de Assis era o maior adversário do realismo. É frase de Machado, publicada em seu próprio nome no jornal: a realidade é boa, o realismo é que não presta para nada. Então alguém que falou isso não pode ser considerado realista. Mas há duas coisas, como Machado se tornou, sem sombra de dúvida, o mais importante, o maior escritor brasileiro, era preciso reduzir a sua singularidade para o sistema absorver, o sistema, inclusive o sistema escolar. Por isso até hoje os livros didáticos apresentam Machado como realista, se não realista só, às vezes como realismo psicológico, realismo filosófico, realismo fenomenológico,
fenomenológico, quer dizer, tentam sempre marcar com o realismo como se o realismo fosse o ponto mais alto da literatura. Na verdade, o realismo é o ponto mais baixo da literatura, porque um texto que se pretende realista, ele denega a si mesmo como literatura. Então, isso não é só o realismo, o romantismo também fez isso. Esse livro foi feito a partir de cartas reais encontradas num baú. Não, foi invenção do autor. Mas você precisa convencer o leitor de que ele está lendo a realidade, como se fosse um programa, um show televisivo hoje, um reality show. Então você precisa convencer disso. Quer dizer, o realismo é, na verdade, uma denegação dele mesmo, da própria literatura que ele faz. Então é o ponto, no meu entender, de muitos estudiosos de literatura, é o ponto mais baixo da literatura. Então é ofensivo o Machado chamado de realista, na verdade. A gente tem, eu não me recordo o nome, mas até um livro de Eduerde que fala sobre o aspecto da ironia no texto de Machado. Eu não sei se estou falando bobagem, mas como um autor realista poderia ser tão irônico, vamos dizer, se isso também seria uma espécie de uma contradição para quem argumenta que... Porque o realismo ele não deve ser irônico, eu imagino. Não, estruturalmente não dá para ele ser irônico. Ele pode ter falas, diálogos irônicos, mas estruturalmente não é irônico. O Machado é irônico porque ele trabalha, inclusive, a ironia não é uma ironia aquela ironia grosseira, né, do professor chama o aluno que é um aluno mais fraco, inteligente, você hoje, né? Ele está querendo dizer exatamente o contrário. Não é esse tipo de ironia. É ironia, inclusive, com o próprio ato de ler. A maior parte dos personagens, os protagonistas masculinos de Machado, normalmente a história é contada no ponto de vista deles, como Bentinho, Dom Casmurro. Só que esses personagens são destruídos pela própria narrativa. Então ele escreve o livro contra o narrador, contra o protagonista, contra o ponto de vista do protagonista, porque ele está atacando o patriarcalismo. Então todos os personagens, Bentinho a maioria dos personagens, Bentinho é o principal, né? Não são nem os patriarcas, são filhos de patriarcas mortos. Machado, a grande ironia de Machado, por exemplo, é colocar o patriarca da família já morto. Então ele já ataca. Isso é uma ironia fortíssima, não é uma ironia que você vai rir. Não dá para rir dos textos de Machado, dá para sorrir. Porque ele brinca com isso o tempo todo. A ironia, inclusive, com o próprio ato de leitura. Ele não fala... primeiro ele fala na primeira pessoa, né? Muitos textos, como o próprio Quincas Borba, né? O Gil Citati diz que um narrador é onisciente em terceira pessoa. Isso é um absurdo. O narrador fala eu, não é nenhum personagem. É como se ele fosse um duplo de Machado. Mas fala eu. Ele fala, deixei o nosso personagem, deixamos o nosso personagem no parágrafo anterior. Ele não diz no quarto do lado, diz no parágrafo anterior. Quer dizer, ele fala, cada página tem uma ironia desse tipo, mostrando que o que ele faz é literatura. Ele não está falando a realidade, ele não está constando uma história real, não está satisfazendo a curiosidade da fofoca das pessoas. Ele está inventando uma história e ele diz o tempo todo, isso é uma história. Então você está reforçando o imaginário, tá? E não reforçando, tá, uma verdade estabelecida. Porque o realismo supõe, o próprio ismo do realismo supõe que quem é realista está contando a verdade. Mas que verdade? De quem? A verdade é verdade. A verdade tem um efeito de perspectiva. Então tudo isso o Machado questiona e o que o torna ainda hoje um grandíssimo escritor. Aliás, muitas das grandes sacadas de Machado foram percebidas décadas depois dele escrever. Até 1960, a grande discussão era se Capitu traiu ou não, e para a maioria dos críticos, claro que ela traiu. Só que o livro não autoriza, dizer isso. Nem que traiu, nem de que não traiu. Ele tem tantas evidências, indícios, não é nem só evidências, são indícios de que ela traiu, quanto de que não traiu, em número igual. Eu acho que são 15 de cada lado. Então ele realmente procura, a modo do seu grande mestre, que é Miguel de Cervantes, ele procura apresentar a verdade por perspectivas diferentes, de modo que você não saiba a verdade. Então ele é
antirrealista, simplesmente. Ou talvez, nesse caso da Capitu, não exista uma resposta. Seja Não existe. No livro não existe. A proposta seja realmente o autor dizer que não podemos acessar a verdade sempre. Não. No livro não dá para saber. No meu entender, os alunos sempre, quando dão aula sobre isso, os alunos sempre perguntam, mas para você, Capitu traiu ou não? Para mim, claro que sim. Porque o Bentinho era tão idiota, merecia ser traído. Para mim, mas isso é assim, não é o livro que me autoriza. Na minha concepção, Capitu é a maior personagem feminina da literatura, junto com a personagem do Grande Sertão Veredas, pode o nome, depois a gente lembra. Tá? Mas que na verdade o final se torna uma outra coisa, né? Eu não vou contar o final do Grande Sertão, mas essa personagem, junto com Capitu, é absolutamente fantástica, fortíssima, dá de 100 a 0 em qualquer outro personagem masculino. Tá? Então, e outra personagem que eu acho também fortíssima, mas foi destruída pelo autor, é a Lucila, tá? De Zé de Alencar. Até o meio da história é uma personagem fantástica, domina completamente os homens, a grande cortesã. Do meio ao final, ela é completamente dominada. Ele como que mata a Lucila e transforma ela em Maria da Glória, né? É porque o próprio José de Alencar não aguentou. Isso falo sempre, eu tenho que segurar minhas mãos. Tá, o próprio José de Alencar não aguentou o personagem que criou, né? Não é o caso de Machado. Machado sabe muito bem lidar principalmente com as suas personagens femininas. Interessante também é que o livro, o Quincas Borba, seja esse lançamento da editora com o seu texto que interpreta, né, livros, influências, contexto da época, mas seja também um símbolo que eu acho que poderia ser dessa editora, que dialoga com o vestibular, que dialoga com o aluno, com o ensino, com a própria pesquisa, na medida que também tem uma fala, né, tem uma interpretação. Queria saber se existem... Como você vê uma perspectiva da EduERJ em relação a incrementar esse diálogo com a própria UERJ, dentro da UERJ, entendeu? Eu acho que você sacou bem, quer dizer, acho que essa ideia de um símbolo, quer dizer, a EduERJ antes de entrar, né, já há alguns anos, uns 5 anos atrás, eu acho, ela editou 2 livros do vestibular, porque eu era antes diretor do vestibular, né? Da UERJ, do ESEC, o departamento que organiza. Então, a EduERJ lançou um livro de Eça de Queiroz, lançou um outro livro do próprio Machado, o Alienista do Machado. Teve Memória de um Doido, mas não era do vestibular. Não, esse não era do vestibular, era só da coleção. Então já tinha lançado o Alienista, tinha lançado o Primo Basílio, se não me engano, dentro dessa ideia. Depois a gestão seguinte não quis fazer essa associação, mas é uma associação que a gente retorna agora, né, com o apoio todo da reitoria, né, porque ela fortalece um dos pontos altos do vestibular da UERJ, que é exatamente essa indicação de livros de leitura, de livros de literatura para os diferentes exames, não só porque a literatura é o que eu falei do giro dos saberes, mas porque ela enriquece muito e facilita muito a vida do candidato, né? Porque ele já sabe, não precisa adivinhar o texto que vai cair, é do livro que ele leu. E essa é uma novidade da UERJ, né? Mesmo na prova de redação, a referência tem um texto de literatura prévio, quer dizer, a discussão, o tema está naquele livro, não precisa adivinhar. Não precisa pensar vários temas, fazer exercícios vários temas, está ali no livro. Então a discussão do livro ajuda com que ele já crie sua opinião própria, crie sua opinião para poder defendê-la na redação. Ao contrário, como é que você vai, principalmente o adolescente, né, como é que vai ter opinião sobre tudo para conseguir desenvolver e sustentar em 30 linhas? Ela tem que ser elaborada ao longo do tempo. Eu acho que isso ajuda muito o candidato, ajuda muito a correção, e ajuda muito os professores, né? Porque já tem a discussão está ali, o que vai ser comentado vai estar naquele lugar, né? Professor, assim, finalizando, eu vou até abusar um pouco de você como professor de literatura e letras. Então a gente está falando do vestibular,
da publicação do Quincas Borba, que você desse algumas indicações de leitura, até para pessoas jovens que estejam querendo, talvez até despertar essa paixão pela literatura em língua portuguesa. Machado de Assis é óbvio, eu acabei de falar do Guimarães Rosa também, são aqueles autores que você tem que ler e reler, porque numa primeira vez você pode não absorver tudo, né? Tem que buscar reler. O Grande Sertão Veredas já é um texto gigantesco, né? Mas que tem que ser lido. É uma ideia que a gente está tendo, já está definido, né? Até vamos publicar a novela do Curioso Impertinente, do Miguel de Cervantes. Já está um professor da UERJ fazendo a tradução. É uma novela intercalada dentro do Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha, né? Tem várias histórias intercaladas no grande romance do Cervantes. Então essa é muito interessantíssima, né? Que a gente vai publicar. E nesse sentido, a leitura do Dom Quixote é crucial, é óbvio, assim como o Grande Sertão Veredas, são umas 800, 900 páginas, mas não só compensa, né? Vale uma vida ler um livro desses, né? Ler com tempo, ler para nada, ler para pensar, ler para sentir, ler para ser, né? Então acho que esses grandes textos ajudam bastante, né? E dentro dessa área de letras, a gente vê hoje alguma coisa que não era tão comum, né? Era bem comum, aliás. É um número grande de professores que também escrevem ficção. Então a gente tem um número, não enorme, mas um número maior. A maioria dos professores hoje publica, né? Porque a pressão da academia universitária é publicar ou perecer, né? Então, to publish or perish. Mas você vê também vários professores, não só de literatura, de história, também publicando textos de ficção ou publicando poesia. Leiam esses textos desses professores, né? Porque você vai ter uma visão diferente da sua perspectiva professoral, da sua perspectiva da necessidade do professor de enquadrar, né? Uma das coisas que eu comento sempre, né? A minha condição de ser professor de literatura, né? E já há 50 anos. Tá? E escritor de ficção faz com que muitas vezes um brigue com o outro. O professor briga com o escritor briga com o professor, porque o professor, de algum modo, ele tem que enquadrar com um conteúdo, né? Por mais que eu tenha uma aula muito calcada em provocar, por fazer provocações, mas de algum modo eu tenho que pontificar, tenho que determinar o conteúdo. E o escritor de ficção, né, ele tem que problematizar, não tem que resolver nenhum dos problemas. Inclusive, é um dilema dos professores de literatura, que muitos tentam resolver o mistério de tentar descobrir qual é a estrutura do romance. Agora você sabe tudo sobre o seu romance. Se você sabe tudo sobre um romance, o romance é ruim. Ele vai precisar deixar algum mistério. Então, de algum modo, ao invés de resolver o mistério, temos que proteger o mistério. Eu acho que isso serve para as outras áreas também. É preciso proteger a curiosidade, é preciso não chegar à verdade final, é preciso proteger o mistério, porque é o que nos faz transcender, ser alguma coisa mais do que somos, né? No caso, esse mistério da criação tem a ver, se relaciona com a forma que a pessoa está escrevendo, porque eu digo isso porque eu vejo às vezes na internet muitas pessoas vendendo uma espécie de fórmulas prontas de como escrever um livro de romance, de ficção. Olha, eu inclusive já vi até autor falando, você tem que botar o personagem personagens têm que aparecer até tal página. Então, isso não seria benéfico ao mistério, ter essas estruturas muito amarradas. Não. Eu acho que elas podem ajudar, essas estruturas muito amarradas, acho que podem, assim como as aulas de redação, tá, dos cursinhos, etc., eles ajudam os mais fracos. Ajudam os mais fracos a caírem na média, né? Então, que são modelos, fórmulas que se equilibram. Da mesma maneira, aquela pessoa que quer escrever, mas tem muito pouco background, e tem muito pouco... ela quer escrever, mas não sabe o quê. O que você quer dizer? Ele não sabe ainda. Então pode ajudar a fazer alguma coisa desse tipo. Pode ajudar a fazer determinados roteiros de televisão, que sejam roteiros que repitam outros, tá? Sejam pastiches de outros roteiros. Agora, se você um escritor de ficção, um escritor de poesia, ele tem que descobrir o seu estilo, ele tem que e muitas vezes descobrir o seu não estilo, né? Ou seja, fiz esse livro com essa formulazinha aqui, deu certo. Se você tentar repetir, vai copiar a si mesmo. Vai estar fazendo plágio de si mesmo. Então, e aí qual é o prazer disso?
Mas aí de repente eu ganho dinheiro. Ganha. Pode ganhar mais. Mas não é para isso que eu escrevo, acho que não é para isso que muita gente que escreve gosta de escrever e quer escrever, né? Então é preciso, de alguma forma, proteger o mistério e o seu próprio mistério. Quer dizer, continuar investigando, continuar procurando. Isso é a condição do ceticismo mesmo, né? Não é não acreditar em nada, é simplesmente não ficar contente com nada. Quer dizer, eu quero outra visão, quero outra perspectiva, quero continuar investigando, continuar perguntando, continuar procurando, porque aí estou vivo, né? Então, se eu achei, se eu já sei a fórmula, se eu já sei o que repetir, eu posso até, algumas poucas pessoas, na verdade, podem até se dar bem, né? Porque aquilo funcionou, o mercado descobriu. Tá? Agora, não acho que seja por aí, ao menos para mim. Eu acho que acaba tendo a ver com o imediatismo, talvez, das redes sociais, das pessoas procurando facilidade. Acho que tem um pouco a ver com isso. Professor, eu acho que se a gente deixar, a gente vai ficar conversando aqui horas e horas sobre literatura, sobre a EduERJ. Lembrando que a EduERJ a gente tem hoje, se as pessoas quiserem conhecer os nossos livros, a gente tem o site www.eduerj.com, que tem mais de 400 livros, né? Tem acho que mais de 500 livros. Mais de 500. Já no site. Então a gente tem, e aí busca ali, quer dizer, tem uma maneira de comprar pelo site e tem uma maneira de vir na livraria da EduERJ, aqui no Campus Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro. Então procura os livros da gente. E bem em frente à entrada da Rua São Francisco Xavier tem a própria EduERJ, né? Ali a gente qualquer tenta conversar, se quiser uma conversa mais íntima. Mais calorosa. Mais calorosa, a gente pode receber também para conversar com os ouvintes. E no site também tem, não poderia deixar de citar, tem um portal de periódicos eletrônicos com as pesquisas, que é outro diálogo que a EduERJ tem com a própria universidade, que abrange, né, as pesquisas desenvolvidas pelos professores daqui. Todos os periódicos da UERJ, quer dizer, que são quase 90, eu acho. Todos os periódicos da UERJ, de todas as áreas de conhecimento, são organizados pela EduERJ, mais especificamente por uma funcionária, uma servidora da gente, que faz um trabalho excepcional fazendo essa organização dos periódicos da UERJ. Né? Certo. Professor, eu agradeço a participação aqui no podcast da EduERJ e vamos torcer aí por essa gestão e pelos prêmios UERJ de literatura e de divulgação científica. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Um abração. Até. Antes de encerrar o programa, um aviso. O Prêmio UERJ de Literatura 2024 já está com inscrições abertas pelo site da EduERJ, eduerj.com. Lembrando aqui que o podcast da EduERJ é uma realização conjunta da Assessoria de Comunicação da Editora da UERJ com o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. A gravação ficou a cargo de Ramon Lemes e a edição de áudio foi feita por Marta Estumano. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima edição do podcast da EduERJ.